Povo do Deus Altíssimo, boa tarde a todos. Vise Garcia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, não sei quem é. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Vamos falar sobre a Bíblia Sagrada. O que é a Bíblia para cada um de vocês? Está aqui o nosso pastor Valdo Costa. Pastor, pode subir, por favor, se tiver amabilidade. Suba, por favor. O que é a Bíblia, meus irmãos? Vamos falar sobre a palavra de Deus em todo seu contexto, do Gênesis ao Apocalipse. Como podemos entender a palavra de Deus? Você que é um estudioso da palavra de Deus, quer conhecer mais sobre a palavra de Deus, deixa a Bíblia falar por ela mesma. Faz a sua pergunta e vão estar certamente aqui pessoas com possibilidade de responder como deve ser. Vamos então dar um momento de partilhar. Vamos partilhar a nossa Bíblia enquanto vamos estar no louvor. E eu peço aos nossos amigos que possam subir, pastores, estudiosos bíblicos, todos são bem-vindos. Vamos então meditar hoje nos textos da palavra de Deus, no seu todo, do Gênesis ao Apocalipse. Por que a Bíblia foi feita? Qual é a importância da Bíblia na vida do ser humano? Será que ela é prejudicial ou ela é proveitosa? Será que ela edifica ou destrói? Vamos responder essas perguntas todas hoje. Vamos um pouco pelo louvor aqui. Eu não sei se isso está direitinho. O que está aqui a faltar? Por que esse CD nunca dá? Há um problema aqui com esse cenário. Então vamos mudar. Se tu presencia. Eu gosto do louvor em espanhol, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Agora sim, parece que vamos ouvir. El cielo anuncia tu majestad, la tierra espera tu voz. Agora conseguimos ouvir o fundo aí, sim? Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Quem tiver aí vontade de falar sobre a Bíblia Sagrada, pode subir, por favor. Subam todos. Qual é a importância da Bíblia Sagrada na nossa vida? Ela é válida? Não presta? Dê o seu parecer, dê a sua opinião. O que podemos fazer da palavra de Deus? Para onde ela nos leva? Qual é o caminho que a Bíblia nos leva? Podemos confiar no que está escrito ou não? Será que a Bíblia é um só livro ou quantos livros estão dentro da Bíblia? Meu irmão Valdemir está por aqui. Suba, meu irmão, por favor.
aqui já em cima, sobe, meu irmão. Muito prazer em tê-lo aqui. Seja bem-vindo. E eu vou partilhando aqui também a live. Vamos lá partilhar. Hoje, meus irmãos, não temos uma mensagem específica. Vamos apenas falar da Bíblia Sagrada. O que é a Bíblia Sagrada? Ela é válida, não vale, edifica, não edifica? Vamos entender pela própria Bíblia onde é que ela nos pode levar na verdade. O que é que podemos encontrar dentro das Escrituras? Vida ou morte? Destruição ou construção? É isso tudo que nós vamos ver, meus irmãos. Então vamos partilhando a Bíblia, por favor, com todos. Meu irmão Valdemir, onde é que andas por aí? Deixa só acabar de partilhar, já vou estar atento a vocês aqui na rolagem. Vamos entender o que diz a palavra de Deus. Entender qual é a responsabilidade do ser humano em relação à Bíblia. Meu Deus, está tanta gente a querer subir aqui, mas não sei nem quem são, nem como é que eles são. Vocês, jovens, meu Deus, marotos. Carlos Nogueira, muito bem. Vamos aqui mais um. Estou quase a acabar a partilhar aqui. Vamos aqui. Onde é que eu estou? Minha irmã Tu, que anda desaparecida, já não a vejo mais aqui. Ai, Tuki. Eu nunca vi alguém que tem tanto poder e tanta chamada de Deus e ela despreza o chamado dela. Hein? Ai, meu Deus. Como é que a gente pode desprezar o chamado de Deus quando Deus nos chama? O que fazer? Irmãos, a Bíblia nos ensina tudo isso. Descobrir quando é que Deus te chama pela Bíblia. Temos várias histórias aí. E há muita gente que está aqui e tem chamado de Deus, mas não sabe. Pois que se vocês não lerem a Bíblia, nunca vão saber quando é que Deus está vos a chamar. Vocês não vão conseguir ter discernimento para saber quando é que Deus chama alguém. Ah, já passamos aqui. Onde é que está? Vamos começar no princípio, então. Isso. Zuca já estava a acabar. Bom, parece que já dei a volta a todos. Muito bem, meus irmãos. Já acabei de partilhar. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Que Deus nos abençoe nesta tarde. Nós vamos ficar com o fundo do louvor hoje. E eu gostaria de ver os nossos heróis. Não é os heróis do mar, nós, hein? Heróis do mar, nós de Portugal. Eu quero ver os heróis de Jesus. Os que estão alistados no pregar do Evangelho. Está aí o nosso irmão Valdemir, já pode subir. Quem é que está mais que possa subir aqui? Quero ouvir. Eu hoje não vou falar, irmão, não vou pregar. Eu quero ouvir vocês falar. Aí na rolagem, para todos, que Deus nos abençoe. Sejam todos bem-vindos. Ponha aí na rolagem o que é que vocês acham da Bíblia Sagrada. É um livro que edifica
destrói ou qual é a importância dele na vida do ser humano? O que a Bíblia te pode representar? O que a Bíblia pode, na verdade, fazer na tua vida? Essas perguntas todas é que eu gostaria que nós pudéssemos responder aqui juntos, irmãos. Será que a Bíblia nos traz proveito para os nossos filhos? Será que ela é aconselhada ser estudada no seio da família? Venha-me responder tudo isso, meus irmãos. Eu hoje não vou pregar. Vou esperar vocês. Juntos vamos poder responder algumas questões. Os nossos jovens, eu agora quando entro aqui na live do TikTok, vou procurar. Temos centenas de homens e mulheres que estão a falar a palavra de Deus e eu paro um pouco, 5, 10 minutos. É só tanta baboseira. Não sei por Deus o que os homens vêm para a live fazer quando não sabem nada de Deus, não estudam a Bíblia, mas querem dar lives a falarem da Bíblia Sagrada. Eu vou dar um conselho, irmãos. Melhor é que vocês estudem, porque aquilo que eu não sei na Bíblia, é melhor ser sincero, eu não sei, mas explicar coisas erradas, falar ao povo que Jesus é Deus, Deus é Jesus, essa brincadeira toda, please. Está aí o Jeová, testemunhas de Jeová estão a fazer uma confusão na internet, e tem muitos aí. Como testemunhas de Jeová tem os curandeiros aí, os africanos estão a querer curar, salvar todo mundo através do TikTok. Meus irmãos, vamos primeiro saber qual é o poder que tem a Bíblia Sagrada, o que ela pode fazer no nosso viver. Ela é pura, ela é injusta, ela é suja, o que a Bíblia na verdade pode ser para nós? E eu gostaria de ouvir a vossa opinião aí na rolagem também. Se vocês puderem escrever aí na rolagem, escrevam. E eu vou poder, talvez, vos responder por textos bíblicos. Eu também não conheço toda a Bíblia. Hoje, estamos todos estudantes aqui. Estamos todos no mesmo nível. E eu não posso dar nota a ninguém hoje. Não há nota a ninguém. Nota para todos é 10. Não passa de mais 10, ok? Só vou dar nota maior ou menor a quem não sabe nada. Tá bem? Vamos então juntos descobrir o que a Bíblia é. Meus irmãos, é muito importante. Eu acho que quando eu olho para a posição dos Estados Unidos da América, é uma posição muito, muito alta em todo lugar do mundo. E a nação hoje, sinceramente, talvez a mais respeitada no planeta Terra, pelo que eles são, na verdade. Agora, nós vimos a queda do grande império quando trouxeram abominação no lugar santo. E o profeta Daniel diz, quando verdes abominação entrar no lugar santo, quem lhe atenda? É momento de começarmos a refletir e a pensar. Se não é que vai vir fogo do céu que é para nos queimar imediatamente. Tudo está uma confusão, irmãos. Será que a Bíblia vai ajudar a sociedade a melhorar? Será que nós, se estivermos dentro das instruções bíblicas, os nossos jovens vão andar menos nas prisões? Qual é o método de travar um jovem de ir preso? Qual é o método de travar um jovem de se entregar às drogas, à prostituição, às jovens? Angola tem uma crise. Os nossos jovens estão a vender corpo para ter um pouco de pão em cima da mesa. As mulheres casadas estão a fazer isso. E é um problema colossal. Nós vimos que ali, nesse momento, onde está a Venezuela, esse grande terremoto vai dar origem a mais criminalidade, a mais pecado ali, porque a gente que vai ficar a sofrer não vai ter trabalho, não vai ter pão, vão ter falta de tudo mais alguma coisa. Será que os que vão ter a palavra de Deus vão se sair melhor nessa crise da Venezuela hoje? Com o terremoto que lhes deu, muita gente está sem abrigo, muita gente não tem nada para fazer, nada para dizer, nada para oferecer. Só tem em Deus. E onde é que eles vão encontrar Deus, meu Deus? Onde é que essa gente vai encontrar proteção? Unicamente, eu acho
que fora do Estado, fora de qualquer ser que nos possa estender a mão, só temos Deus. Yeah? Por isso é que a Bíblia, para mim, sinceramente, a Bíblia é um livro tão importante. Porque sem a Bíblia eu estaria preso, talvez, morto já por essa hora. É? Então, você que está aí, amém. A nossa princesa está aqui, senhora futura pastora Salet. Seja bem-vinda, amém. Lúcia Cards. Quem é que está aí? Nelson José, Filomena. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Eu hoje não vou pregar, eu quero ouvir vocês falar da Bíblia. Escrevam aí na rolagem, deem as vossas opiniões. A Bíblia é coisa que vocês possam se usar? É bom para vocês ou é coisa maldita? O que a Bíblia é para cada um de vocês? A Bíblia pode, na verdade, salvar, como ela diz? Podemos encontrar salvação ou maldição na palavra de Deus? Dê a sua opinião, venha falar conosco. Está aqui o profeta Tambos. Pode subir, profeta, por favor. Se tiver o privilégio de subir, suba. Quero ver os homens de Deus aqui em cima, então. Aí o nosso justo, Luzia Katz. Todos vocês são bem-vindos, meus irmãos. Nossos profetas, subam aqui. Já que vocês estão a dar a palavra aí 24 horas no TikTok, quero ouvir o vosso fervor aqui. Vamos entender a palavra de Deus do jeito que ela é, não é do jeito que a gente quer. Eu não posso vir aqui inventar coisas dentro da Bíblia que não está escrito. Há pessoas que torpeçam o versículo, põem o versículo de patas para o ar, depois a Bíblia falou. Não falou nada. Há algum irmão que me disse, a Bíblia tem lá escrito, o preto com o nariz achatado não vai no céu. Eu disse, é mentira. Até que eu fui lá ver o texto, irmãos, e estava escrito na verdade. Agora, devemos dar credibilidade a esse texto ou não? Há textos que condenam completamente uma pessoa. Há textos na Bíblia, por exemplo, a cena do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que viu a mulher do outro tomar banho, foi matar o marido que é para ter a mulher. Essa coisa pode salvar? Como é que fica? Será que o cristão tem que fazer a mesma coisa? São exemplos típicos que a gente vê dentro das Escrituras para nós termos conhecimento do que é o mal, na verdade. Porque, na verdade, a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, está a contar a história de um povo chamado o povo de Deus. E Jesus disse bem claramente, a salvação vem dos judeus, não vem mais de ninguém. Porque Jesus é judeu, meus irmãos. Não esqueçam, por ele ser ainda a semente santa, Jesus é a mistura do humano com o divino. Ele tem as duas corpulências, as duas personalidades. E há muita gente que acha que Jesus é Deus. Vamos buscar sinceramente na Bíblia onde é que Jesus já fez menção dele ser Deus. É outro erro grandíssimo que estamos a seguir, doutrinas que não fazem menção na Bíblia. Vamos falar do Gênesis ao Apocalipse. O que é que a Bíblia fala, na verdade? O que é que ela nos traz para nós, para nosso viver do dia a dia? De Gênesis ao Apocalipse, temos média de 66 livros, né? A Bíblia, vem mesmo por nome dela, é o conjunto de vários livros, por isso é que ele se chama Bíblia Sagrada. Ele é Bíblia por ser vindo de origem biblioteca, é o conjunto de vários livros, e também ele é sagrada porque é um livro separado de todos os livros. Vocês estão a ver aí, está escrito Bíblia Sagrada. O sagrado é porque ela está separada de qualquer outro livro comercial. Ela se comercializa, pode ser ofertada. Em tudo, não é um livro comum.
mesmo nas livrarias, vocês não vão ver a Bíblia misturada com outros livros. Tem uma secção específica. Portanto, é um livro sagrado, é separado para ajudar o ser humano a andar como deve ser nesse planeta. Illuminati, a gente Illuminati pode subir também, tem muitas dúvidas os Illuminatis aqui, meu Deus. Subam todos vocês que queiram saber mais sobre a Bíblia. Irmãos, eu não sei nada da Bíblia, na verdade. Eu vou me fazer humilde aqui, porque essa brincadeira de dizer eu sei tudo, não sabes nada. Então vamos ter que aprender todos uns com os outros aqui hoje. Para que serve a Bíblia? Portanto, a Bíblia tem média de 66 livros. A Bíblia lá da Etiópia tem 86 ou 88 livros, se não me engano. Acho que eu tenho uma cópia aqui. Não sei quantas andam aqui. Portanto, a Bíblia Etíope, ela tem uma composição de vários livros também, mas não sei a quantas andam aqui. Mas só sei que a católica, por exemplo, tem 88 livros. Ou a católica ou a igreja dos etíopes tem 88 livros. Mas saber que a católica alterou muitos livros da Bíblia. Por Constantino, imperador romano, a Bíblia foi cutucada, foi mexida. Então nós temos de Gênesis. Vamos lá ver quantos nomes temos aqui. Hoje vamos estudar a Bíblia, irmãos, de A a Z. Vamos ficar aqui até de manhã, porque a Bíblia é grande, hein? Quem vai ficar aqui comigo até de manhã? Valdemir vai ficar comigo ou não? Portanto, na Bíblia temos o Novo e o Antigo Testamento. Por que nós temos o Velho Testamento? O Velho Testamento é o anúncio da vinda de Jesus no planeta Terra. Deus preparou um povo, chamou homens inspirados por Ele, por Deus, para poderem mandar a mensagem do Evangelho Eterno. E aí nós encontramos todos os livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Job, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Eu gosto dos Cantares de Salomão. Irmãos, quando vocês estiverem a querer namorar, me perguntem se eu vou vos dar os textos todos que eu gostei muito do Cantar de Salomão. Com o Cantar de Salomão eu posso paquerar uma moça, vocês sabem? A Bíblia ensina como o homem pode paquerar. Temos Isaías, os grandes livros proféticos. Se vocês querem ter sonhos e visões, ou discernir sonhos, vão ler esses livros. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel e Oseias. Esses sonhos são poderosos. Se vocês querem ter, na verdade, contato com o Espírito Santo de Deus pela noite, leiam esses livros, eu vos recomendo. Desde que eu passei a estudar o livro de Daniel, Ezequiel e Malaquias, eu comecei a ter sonhos e visões reais. Irmãos, não é brincadeira. São sonhos reveladores. Joel, Amós, Abadias. O Abadias é... Quem usa muito o livro do Abadias são os mormons. Os mormons usam muito o livro do Abadias porque ele é americano. Me parece a mim que o Abadias é americano. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Aí estão todos os livros do Velho Testamento, que são quantos? 39 livros, Velho Testamento. E passando pelo Novo Testamento, por que nós temos o Novo Testamento? O Novo Testamento nós temos... Irmãos, se tiver aí alguém que me queira parar, pode parar, suba aqui e vamos então ver o que é a Bíblia. O Novo Testamento, por que existe o Novo Testamento? O Novo Testamento é a vida pessoal de Jesus. É a narração de tudo o que se passou desde o nascimento até a morte de Jesus. Depois temos as cartas do apóstolo Paulo, o homem que foi o maior homem que perseguia a igreja.
Apóstolo Paulo trabalhava para a igreja, irmãos. Ele era judeu e romano ao mesmo tempo. Então, eles tinham uma parte aí onde o nosso Paulo, que era Saulo, perseguia a igreja. E uma vez Jesus lhe apareceu numa luz, encandeou-lhe de tal maneira que ele disse: mas quem és tu, afinal? E Jesus disse: sou eu. Por que andas a perseguir a minha igreja? Eu não. Eu nunca te persegui, nem te conheço. Ele disse: não, quando tu matas um desses pequenos, sabendo tu que eles estão a seguir-me a mim, ou estão-me a ver por amor a mim, tu estás a matá-los, então estás-me a matar a mim. E Paulo não foi aí convertido de uma vez, né? Deus deu-lhe cegueira, que é para ele ir lá no profeta, o Ananias, que é para lhe abrir o olho. E foi assim que Paulo, o grande assassino, se tornou no cristão. Vocês sabem quem é o maior pastor hoje nos Estados Unidos da América? É um grande assassino também. Foi um homem que andou a matar muita gente. Hoje é o maior pastor africano ou americano nos Estados Unidos da América. O Trump libertou um agora, recentemente, 50 anos preso, e ele foi lá por roubar não sei o quê, qual é o castigo que lhe deram, mas em vez de ir fazer lá a prisão para fazer forrobodó, ele foi salvar milhares de prisioneiros, pregar a palavra de Deus. Então temos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª, 2ª Tessalonicenses, 1ª, 2ª Timóteo, Tito, Filemão, já viu? Praticamente o Segundo Testamento, irmãos, a maior parte dos livros é do apóstolo Paulo. Por isso é que os nossos jovens agora patinam para carambas. O apóstolo Paulo foi trazer muita confusão. Para mim, o apóstolo Paulo é muito pesado, sinceramente. Eu não sigo as escrituras do apóstolo Paulo, porque ele fala como um doutor da lei e há muita coisa que não se compreende. Essa brincadeira tenho que tirar a limpos ainda. Eu e o apóstolo Paulo, quando estiver lá no céu, temos que ter uma conversa. Porque não escreveu facilmente como os outros discípulos ou os apóstolos de Jesus. E a maior parte dos livros aqui do Segundo Testamento é dele, do Novo Testamento. Hebreus, Tiago, 1ª de Pedro, 2ª de Pedro, João, 1ª, 2ª João, 2ª, 3ª de João, Judas e Apocalipse. Ok. Agora, qual é a importância desses livros todos, meus irmãos? Sinceramente, só no Novo Testamento temos 27 livros. O que é que nos servem os 27 livros da Bíblia? Qual é a utilidade que nós temos? Aqui é no Novo Testamento. O problema não está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, porque as pessoas fazem muita confusão. Uns dizem que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, porque Jesus praticamente veio anular todas as coisas quase que eles faziam. O povo de Jerusalém, ou o povo de Israel, vivia sobre, como se diz, tradições. Lua nova, guarda-céu, guarda-sábado, guarda não sei o quê. Portanto, as tradições judaicas, veio lá o apóstolo Paulo e começou a dar cacete neles todos. A salvação não vem por circuncisão, a salvação vem por não sei o quê. Quer dizer, o apóstolo Paulo veio contrariar tudo que estava no Antigo Testamento. Obviamente que, olhando para todas as leis de Moisés, nós sabemos que todas as leis de Moisés são leis feitas e orientadas pelo seu sogro. Quem é que estava lá no Monte Sinai quando Moisés chegou? Foi o sogro dele. E Moisés precisou da ajuda do sogro dele, que é para lhe dar explicações de como fazer, porque ele já era o pastor da banda, tinha uma certa responsabilidade diante de Deus, e então aquele homem ajudou Moisés a fazer um pouco a caminhada dele. Tanto que nós vamos encontrar a lei do olho por olho, dente por dente, não é lei de Deus, é lei de Moisés. Então, quais são as leis de Deus na verdade? Deus. Hello, meu irmão Carlos. Estás aí, meu irmão Carlos? Eu estou aqui, muito boa noite, paz e graça, como é que nós estamos? Muito obrigado, meu irmão, sempre firmes na palavra, firmes aqui em Londres, tudo na boa. Seja bem-vindo, meu irmão. Isso é muito bom.
Obrigado, Estamos a obrigado. falar da Bíblia nela só, do Gênesis ao Apocalipse. Não temos um tema particular, estamos a falar somente da Bíblia Sagrada. O que o irmão Carlos gostaria de falar sobre a Bíblia? Qual é o tema? Qual é a página que gosta? O que lhe atrai mais na Bíblia Sagrada? É o que me atrai mais na Bíblia Sagrada é a graça e a lei. Porque são... Está a ver os nossos jovens? Quando se fala da Bíblia, os jovens vão sempre para a graça e a lei. Meu irmão Carlos, por favor, me fala, porque eu preciso entender essa brincadeira, que ainda não está bem ciente na minha cabeça. Essa graça e a lei, qual é o problema dos jovens hoje? Porque o Honório faz uma barreira e uma confusão grande nesse assunto. Essa questão da graça e a lei, nós precisamos dividir a lei em duas partes. Ok. Precisamos dividir a lei do Monte Sinai, que é a lei dos 10 mandamentos, que chamamos de a lei moral. Sim. E também precisamos dividir a lei de Moisés, as 613 leis de Moisés, que não entram dentro da arca, mas ficam fora da arca. Amém. Isso é verídico. É preciso prestar muito bem atenção. A lei dos 10 mandamentos que Deus vai dar para Moisés, esta lei vai estar dentro da Arca da Aliança. Aí juntamente com Maná, a vara de Arão e outros elementos. E a lei de Moisés, que vai partir desde as leis cerimoniais, a lei da alimentação, a legislação sobre a vida social do povo de Israel, a lei dente de dente por dente, que acabaste por mencionar ou essa hora, né? Os sábados novos, as luas novas, as festas das colheitas, as festas pascais da Páscoa, as cerimônias pascuais. E essas leis todas vão estar fora da Arca da Aliança. Pois é um pacote que faz parte da lei cerimonial. Mas... O que às vezes eu fico muito impressionado é quando eu vejo teólogos, doutores, PhDs, todos defendendo que a lei foi abolida. Valdemir, seja bem-vindo. Perdão, meu irmão Carlos. Meu irmão Valdemir, seja bem-vindo. O homem que tem as chaves da casa do Honório. Boa tarde, meu amigo Zenorte. Ainda bem que é na live do Honório, né? Porque a do Zenorte tem dois que eu bato na porta e ninguém me ouve. Desde o início que eu bato na porta, eu quero entrar, e ninguém abre a porta. Mas aqui nem precisa bater, é só entrar, é a casa do pai. Aqui é a casa do pai, é só entrar. Faz tempo que eu tô aí, cadê a janelinha? Cadê a janelinha? Eu quero subir. Sério? Eu nem tô a ver, porque não tá mencionado nada aqui. Eu já carreguei aqui várias vezes. Olha, agora vejo vocês os dois, estão na tela, mas depois o resto do pessoal não está aqui. Está tudo aí embaixo, mas não tem ninguém configurado a pedir para subir. Mas seja bem-vindo, meu irmão. Sim, vamos dar ainda a Carlos já aí acabar. Carlos, faz favor. Irmão Carlos? Sim, continua, faz favor. Sim. No meu argumento estava a dizer que a lei que estava dentro da Arca da Aliança e as 600 leis de Moisés que estão fora da Arca da Aliança. Okay. Nós vamos ver que o cumprimento profético das leis cerimoniais vão encontrar não o seu fim, mas o seu cumprimento profético na cruz de Jesus. Amém. Não é? Quando Jesus morre, o cumprimento profético de toda a lei cerimonial encontra o seu cumprimento e a sua finalidade ali. Mas a lei dos 10 mandamentos, que é a lei moral, você não vai encontrar o seu cumprimento profético na cruz. Eu vou dar só 2 razões. Porque, segundo Paulo, que muitos dizem Paulo combateu o Antigo Testamento, se calhar anulou a lei, tá. Não, Paulo não fez isso. Segundo Paulo, ele não conheceu o pecado senão pela quê? Pela lei. Pela lei.
Paulo diz que se a lei não dissesse que não adulterarás, então adultério não seria pecado. Significa que cada elemento, o pecado, qual que eu posso dizer? O pecado é a transgressão da lei. Quando alguns teólogos dizem que a lei está anulada, ou seja, já não existe mais lei, porque agora vivemos na graça, automaticamente você anula a própria graça. Sim. Eu vou me explicar o porquê que você anula a própria graça ao anular a lei. Porque a lei identifica o pecado, define o pecado. Pode fazer pergunta para qualquer teólogo, qualquer intelectual, você diz, pergunta para ele, defina o pecado sem a lei. Ele não tem argumento, nem texto bíblico, nem uma vírgula ele tem como fugir. Porque nós só temos o pecado porque a lei diz que não farás isso. Não matarás, não adulterarás, lembra-te do dia do sábado, não farás outros deuses, etc, etc, etc. Porque a lei proíbe isso. E você transgredindo essa lei, você peca. E você se torna pecador. E quando você diz que a lei está anulada, você está a dar asa e liberdade de dizer que aquilo que era pecado deixou de ser pecado. Se aquilo que era pecado deixa de ser pecado, então não existe pecador. Exatamente. Se não existe pecador, cadê a graça? Graça de quê? Entende? Yeah. É profundo. Por isso é que você vai encontrar no livro de Apocalipse 12, se eu não me engano, que vai dizer que o dragão se irou e foi fazer guerra ao resto das suas sementes, aqueles que guardam a lei e o seu quê? E o seu testemunho. Exatamente. Enquanto que temos uma boa parte do cristianismo combatendo a lei de Deus ferronhamente, a Bíblia diz que no fim da história da humanidade vão perseguir os remanescentes, aqueles que guardam a lei e o seu testemunho. Se a lei já foi anulada, como é que ainda vai se perseguir os que guardam a lei, se já não existe? Entende essa ambiguidade? Por isso que eu defendo que se você diz que a lei está anulada, indiretamente você está a matar a história da redenção. Você está a dizer que já não existe pecado. Se não existe pecado, a função redentora de Cristo também cai por terra. Vai salvar quem? Se os pecados deixaram de existir desde o momento que a lei parou de existir também. Eu, quando estou numa estrada, estou a conduzir o meu carro, se tirarem um sinal que me diz que é proibido curvar à direita, eu posso curvar à direita, o trânsito não pode me punir, nem me disciplinar, porque não tem nenhum código de estrada a dizer que não faça isso. Porque foi retirado. Veja seu irmão Carlos, Apocalipse 14, versículos 12 diz assim: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Estes são os que verão a glória de Deus. Como é que as igrejas conseguem ensinar o povo que a lei de Deus, escrita pelo próprio Deus de Deus, foi anulada? É o que eu não consigo entender. É o seguinte, eles aceitam, o cristão não quer se associar aceitar alguns princípios que os judeus viviam. Por exemplo, a guarda do sábado. Porque se você ir para um pastor, um pentecostal, um batista, um presbiteriano, qualquer um outro, perguntar sobre a lei de Deus, ele vai te falar: matar é pecado, cobiçar, menos o sábado dos 10 mandamentos. Eles têm problemas com o sábado. Eu vou vir nesse assunto do sábado, irmão Carlos. Mantém isso aí, guarda o seu pensamento. Vamos passar a vez do irmão Valdemir, por favor, Valdemir, a tua escuta. Boa tarde, Zé Norte, meu amigo. Eu vou marcar aqui, irmão Carlos, a tua mensagem sobre o sábado. Vamos falar dessa mensagem muito importante, porque essa é uma tragédia na igreja. Vamos falar disso. Irmão Valdemir, faz favor. Qual que é é para mim, é o que é o tema aí mesmo? Não temos tema. É de tudo que lhe vier à mente, de Gênesis ao Apocalipse. Estamos a abordar a Bíblia. A Bíblia Sagrada então, no seu todo. Deixa eu dizer algo da parte de Deus. Jesus é bom e o diabo não presta. Pronto. Amém. Esse capeta, caramba.
Mas a gente tem que entender. Eu sempre falo, né, meu amigo Zanorte, nós praticamente eu consigo, né, me identificar não só com o irmão, mas com os outros irmãos que a gente já tivemos o privilégio de ficar junto em algumas lives e compartilhar dos nossos conhecimentos, do nosso entendimento sobre a palavra de Deus. Eu sempre falo que a palavra de Deus ela é algo quando você olha espiritualmente, não carnalmente, né? Porque se você olhar pelos olhos carnais, você não vai entender, vai ser um livro comum. Você não vai conseguir entender as promessas, não vai conseguir entender a voz de Deus, a boca de Deus falando conosco. Então, em primeiro lugar, um livro espiritual. E eu sempre falo, irmão, que como os países, né? Todo país tem sua lei constituinte, a sua constituição. Todo país é regido pela Constituição, né? E assim é o povo de Deus. O povo de Deus, a Bíblia é a nossa Constituição. Amém. A Bíblia é a nossa Constituição, os nossos deveres cívicos, como nós devemos fazer, como nós devemos ouvir para ser cidadão do céu, né? Então, eu vejo hoje eu estava participando de uma live, a qual deu uns pequenos atritos, né? Das pessoas sempre entrar nas lives e questionar, muitas pessoas questionam a palavra, questionam a Bíblia, né? Muitos aqueles, 90%, eu posso arriscar que 90% daqueles que perseguem a palavra é quem já tomou da água, quem já foi um homem de Deus, quem já, pela sua vida, já foi transformado, pela vida dele alguém foi transformado e hoje não aceita mais essa palavra, né? E aí entrou um rapaz que se afastou da fé, né? Talvez por decepções pessoal, talvez por perseguições. E aí Deus me fazia entender, eu disse, meu irmão, mas é interessante esse TikTok, rapaz. Uma coisa interessante que Deus me fez me ver agora. Você não vê macumbeiro brigando com macumbeiro. É verdade. Isso é verdade. Não tem, irmão. Aí eu disse, rapaz, irmão, eu nunca vi uma live de macumbeiro, um macumbeiro brigando. Tu não presta, tu não tá sabendo fazer, tu não tá sabendo conduzir. Aí eu disse, outra coisa, você não vê um ateu brigando com ateu? É verdade. Tá entendendo? Você não vê um budista brigando com budista. Quem segue o Islã não vê o cara, eles se comer entre si. Aí quando eu vejo um homem que se diz que outrora foi cristão atacar o cristianismo, é quando Jesus diz assim, as trevas é mais prudente do que a luz. É verdade. É mais astuto do que a luz. Porque você não vê ele brigando, né? Você não vê ele se discutindo em live. Eu nunca vi, irmão. Pelo tempo que eu ando em TikTok, eu nunca vi um macumbeiro brigando contra o macumbeiro, irmão. Fazendo a minha macumba. A importância disso é que nós temos que ver uma coisa. O cristão, ele é contra o próprio cristão. Por que razão, finalmente? Por que o cristão não se concorda com o verdadeiro cristão ou o falso cristão e tem tantas opiniões? 48 mil religiões cristãs. Por que tudo isso? De onde é que vem essa confusão toda? Escuta, isso é um entendimento meu, né? Aí você pode me corrigir se eu estiver errado, mas o irmão aí. Aí eu me pensei, eu digo, não acredito, Senhor. Eu pensando, rapaz, fala tanta besteira da tua palavra e coloca o Senhor lá embaixo e pisam em cima. Aí eu fico me pensando, eu vou voltar um pouquinho na época da lei, que era olho por olho e dente por dente. Né? Eu vou voltar um pouquinho quando Elias estava orando lá no monte e os 50 subiu e desceu o fogo do céu e matou. Eu vou voltar um pouquinho lá quando os profetas de Baal, né, estavam orando lá para Baal, Deus matou. Aí eu digo, a graça, Senhor, eu sei que eu sou alcançado pela graça, mas pelo amor de Jesus, já está a hora de Deus se levantar do céu e botar nele no seu lugar e dizer, opa, peraí, não é por aí não. Porque, irmão Zenote, a bagunça, irmão Zenote, só tá desse jeito porque o amor de Jesus é incomparável, irmão, é incomparável, porque o cara fala cada barbaridade, irmão, era na mesma hora, era pra... Tá
entendendo? Isso é pensamento meu. É Valdeni que está falando, não é a palavra, não. É Valdeni que está falando isso. É verdade. Porque, irmão Zenoque, na tua casa tem quantos irmãos? Um exemplo. Tua casa, vocês são quantos irmãos? Oh, aqui eu não tenho ninguém. Eu tenho um casal, perdão, e uma criança de 3 anos. Pronto, eu vou dar um exemplo por mim mesmo. Sim. Aqui no Nordeste, a gente são 4 irmãos. 4, né? Aí, quando um transgride alguma coisa ali, aí pai fazia o quê? Pegava um de exemplo, dava 2 lapadas. Os outros não queriam fazer não, irmão. Eu acho, irmão, tem hora, sinceramente, é porque o amor de Deus é incomparável, irmão. É incomparável. Eu digo, Jesus, já tá bom o Senhor mostrar pra esse povo, Senhor, porque é cada barbaridade, irmão. É cada barbaridade, tá entendendo? Não, mas é verdade. Aguarda só um pouco. Vamos voltar aí para o irmão Carlos. Irmão Carlos, estávamos na lei. Como é que é o seu desbolso aí da lei, o sábado? Bom, eu estava a dizer outra hora que os cristãos, na maioria, eles aceitam a lei. Mas eles não aceitam todos os mandamentos. Eles querem só uma metade, uma partezita. A parte que eles querem é a parte, os 9 mandamentos. Eles tiram ali o 10º, os católicos tiram ali a imagem, adorar a imagem, não terá outros deuses, anulam também. Cada um faz uma dança dele. Eu não diria a mesma coisa, irmão Carlos, sabe? Sinceramente, eu digo que a maior parte dos cristãos, a única lei que eles vão tirar proveitável era não matarás. O resto eles querem fazer de tudo, sinceramente. O cristão hoje quer adulterar, quer fazer porcarias, tudo em nome de Jesus. A única lei que ele talvez obedeça mesmo é não matar, mas mata com a língua. A maior parte de nós cristãos hoje é o que a gente faz. Quando nós nos abstemos da lei, a lei para mim, irmão Carlos, na verdade é um espelho para eu poder ver a cada manhã qual é a mancha que eu tenho no meu rosto. Se é a mancha do adultério, do pecado, da idolatria. É uma lei que vai me mostrar a mim qual é o meu conteúdo diante de Deus. Não me salva. A lei para mim não me traz salvação, mas ela me pode conduzir a um caminho melhor. Sendo eu que, olhando para a lei de Deus, eu tenho uma referência para me conduzir para Deus. Agora, se eu não tiver a lei, vou começar a andar em minas, granadas, bazucas e eu não sei. Vou explodir. É o que acontece na vida do cristão. Mas a questão... Eu concordo plenamente. A questão, sobre essa questão do sábado aí, tem hora que eu vejo na live aí que estão discutindo essa questão do sábado, eu digo, irmãos, tem tanta coisa para nós se preocupar, irmão, tanta alma para nós buscar, tem tantas pessoas necessitadas aí de uma marmita, de você falar o evangelho, de você pregoar nas praças. Aí vocês estão quebrando cabeça com o negócio de sábado, irmão, se deve ou não deve. Irmão, tem deles que guardam o sábado, tem gente que guarda a sexta, guarda a quinta, guarda a terça. O sábado, irmão Valdemiro, o sábado é válido, não é válido? O que é o sábado, na verdade, para si? Para mim, ó, eu vou falar agora. A questão é o seguinte, irmão. Eu particularmente, eu não guardo o sábado. Eu não guardo, para guardar um sábado, um dia de sábado eu não guardo. Mas, porém, tem dias que eu tiro uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, um próprio sábado, para me guardar o sábado. Não é se consagrar a Deus, irmão, não é guardar aquele dia para Deus. Não é isso. É um dia específico para você se abster das coisas mundanas, se abster do pecado e se guardar para Deus aquele dia. Não é assim o sábado, ou não? Vamos ver um pouco na revisão de todas as leis aí. A lei cerimonial foi abolida ou não por Jesus? Irmão, eu não vi Jesus abolindo nenhuma lei. Nenhuma. Não, de acordo com o teu pensamento lógico, racional, será que Jesus tenha abolido as leis cerimoniais, como o matar cordeiro, espargir sangue, o coisa do santuário? Tudo isso foi anulado por Jesus, de verdade ou não? Porque quando ele morre na cruz do Calvário, ele foi o próprio sacrifício, né? Então ele diz, através de mim. Ele diz, através de mim. Sabemos que a lei cerimonial, sinceramente, não foi abolida por ser humano.
Foi o próprio Jesus que aboliu o rito do cordeiro, Então, o irmão, porque porgir ele de foi o sangue, próprio porque ele é sacrifício. o verdadeiro cordeiro. Agora, Isso, porque ele quanto foi... às outras leis? Porque aqui o irmão Carlos falou, quantas leis temos, irmão Carlos? É Eu disse, 613? devemos dividir, são 613 leis que ficam fora da Arca da 613 leis. Aliança, Uhum. com exceção a lei dos 10 mandamentos não entra nas 613 leis. Exatamente. Até Portanto, aí. temos É ao preciso, total, é preciso fazer essa dicotomia importante, porque alguns irmãos pegam a lei dos 10 mandamentos, que Deus escreveu com o seu próprio dedo, e introduzem nas 613 leis. Não, não. exatamente. A lei dos meu 10 caro. mandamentos fica à parte e diferente da lei dos 613 leis. Isso, ô irmão Carlos, mas essas leis não é lei cerimonial, essa 613? É como se assim, fosse uma Não, não. É como, não. é como se fosse uma constituição, não, para o povo de Deus, essas 613? Como se fosse. Valdemir, Não, Leis as 613 leis, nem todas são cerimoniais. É preciso também perceber isso. Ali vamos encontrar a lei legislativa que governava a nação de Israel, não é? Que ditava, por exemplo, dente por dente, quando a mulher está menstruada não podia cozinhar. Essas leis, essas coisitas todas. Faz Então, parte. mas- A lei alimentícia, por irmão Carlos, exemplo. irmão Valdemir, antes de Moisés subir no Monte Sinai, como é que o povo de Deus seguia a lei de Deus? Antes que o povo que Moisés subia, Sim. Antes de nós termos a lei dita por Deus, escrita pelo dedo de Deus, como é que o povo de Deus, vamos assim pôr, de Abel até Noé, como é que eles seguiam a lei? Como é De que nós Abel- podemos ver nas escrituras sagradas de que maneiras é que foi falada a palavra de Deus? Foi de escrito ou de boca a boca? acho que foi de boca a boca, né, irmão? Porque quando Jó, a Bíblia. Foi de Escute, boca quando- a boca, porque nós não tínhamos ainda as escrituras, sim? Porque, em primeiro lugar, antes da lei vem o pecado, né, irmão? Só tem lei porque tem pecado. Ninguém Não, vai mas fazer vamos uma aí. lei se não. Sim, vamos ainda ver. Como é que o povo, desde Adão até Noé, depois temos o período de Noé até Abraão, como é que se comunicava a palavra de Deus? Isso aí é muito importante, viu? Porque. Irmão Carlos, dá uma sentença aí, dá uma opinião. Como é que o povo se comunicava? A lei era, naquela época, a lei era oral. Era oral. só- Amém. E onde Sim. é que está na Bíblia que nós vamos ver essa posição da lei oral? Aqui Então, é uma mas grande peraí. importância. Onde é que Calma o aí. texto na Bíblia vamos encontrar a posição da lei oral? Isso, mas aí, em primeiro lugar, ô Zenoto, uma dúvida. Sim. Quem, se era oral, quem falava? Quem falou para Moisés? É assim. O que nós ensinamos aos nossos filhos, vamos pôr a mesma coisa que está no nosso lar. Como é que nós conseguimos educar os nossos filhos? O aprendizado da criança vem pela repetição do que nós falamos a eles. Olha, vê como é que vais atravessar a estrada, vê como é que vais falar com o teu professor, vê como Mas é que vais aí- te portar. Portanto, Eu tô entendendo, vai eu tô passando entendendo, de mas o que boca eu a tô- boca. É? Eu tô entendendo assim. Para você passar algo é porque você já ouviu, não é verdade? Exatamente. Para você falar, você tem que ouvir. E eu queria ver mais ou menos, vamos ver lá pelo livro de Jó, por Jó, porque Deus dá testemunha de Jó. Exatamente. Mas como ele sabia ser uma pessoa íntegra? Como ele sabia que não podia transgredir as coisas que Deus achava abominável? Então, quem falou para Jó? O próprio Deus? Está aqui uma grande pergunta para todos nós no painel. Quem foi que nos pôs no nosso intuito consciente o como nós devemos nos comportar? Eu vou fazer aqui uma pergunta muito discreta para todo o painel. Quem nos ensina a fazer sexo? Tem alguma escola de sexualidade? Tem alguma escola que nos ensina a mentir? Não existe. Está tudo no nosso intelecto, na nossa caixa craniana. Nós temos o nosso subconsciente, onde Deus vai emprenhar
todo o seu conhecimento divino e temos o nosso consciente, onde a gente pode escrever e apagar às vezes que nós quisermos, as baburrices todas, as brincadeiras todas. Então, o nosso cérebro está feito segundo o quê? É o que a Bíblia diz lá em Gênesis, segundo imagem e semelhança do Criador. De Deus. Ninguém nos ensina, ela automaticamente está processada para buscar esse auxílio a qualquer momento do Deus Criador. Agora vejam só, se a lei não estava escrita, o que é que nós encontramos em João 1:1? João 1:1, o que é que nos diz lá? Que o No verbo princípio se fez era o quê? carne. Isso. Era o verbo. Era o verbo, a palavra. E a palavra estava com quem? Com Deus. Com Deus. E a palavra quem era? Deus. 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 Agora vejam só aqui. A maior queda dos cristãos todos está aqui no João 1. A razão porque a gente diz que Jesus é Deus. Será que esse texto diz que Jesus é Deus? Ou ele está a mencionar na forma de como a palavra do Evangelho eterno foi passada de geração a geração? Porque só conhecemos as Escrituras a partir do período de Moisés e o facto que nós vemos tantas leis é porque este mesmo Moisés foi um homem preparado para uma grande hierarquia que foi o grande trono de Faraó. Ele estava a ser criado e preparado para uma grande dinastia onde já tinham muitas leis. Moisés estava apenas no seu formato quando ele vai assassinar um hebreu e foge para Madian. Daí ele já tinha toda a Constituição na cabeça. Ele sabia qual era a orientação de uma nação. Sim? Mas aí, Zenote, a gente tem que entender que Moisés ele veio depois de Abraão, que veio Isaac, que veio Jacó. Entendeu? Exatamente. Porque se nós vermos aí, a letra não começou, na verdade, com Moisés. Porque quando vemos no livro de Daniel, os caldeus já tinham as escrituras. O profeta Daniel já tinha narrado a nossa história antes de Moisés, né? Moisés veio muito tempo depois. Ou como é que foi isso? Não, Moisés veio. Não entendo bem. Moisés veio. Davi, o quê? Moisés vem. Não, Daniel veio depois de Moisés. Daniel já foi quando foi levado para Babilônia. Daniel veio depois de Moisés, né? Isso. Exatamente. Isso. Mas a gente sabe que a escritura começou a partir do reino dos caldeus, aí no Nabucodonosor. Porquanto Deus vai lhe dar essa revelação do Daniel 2, Daniel 7, que vão vir os 4 impérios, essa brincadeira toda. Por isso temos aqui no Velho Testamento, nas escrituras, as revelações de Daniel, do qual diz que a Bíblia, ele escreveu, Daniel. Né? Não, Daniel escreveu o seu tempo. Sim, Daniel escreveu o seu tempo. Daniel escreveu o período profético do seu tempo. Isso. Antes de Daniel. Sim, antes de Daniel. Oh, meu Deus. Antes de Daniel. Tá cortando. Seja bem-vindo, meu irmão Ministério, minha irmã Souza. Sejam bem-vindos. Então, sim, faz favor, meu irmão, fala. Eu estava a dizer que antes de Daniel, o profeta Daniel, já existia o livro de Gênesis, por exemplo. Exatamente. O da criação. Vamos encontrar os juízes. Antes de Daniel, peraí. Antes de Daniel já existia o quê? Gênesis. Ah, porque Daniel... Sim. Não. Cuidado, meus irmãos. Nós temos aqui... Já sim. Espera aí. Na cronologia bíblica, cuidado. O cabeça de ouro reinou Babilônia de 626 a 539 a.C. Nos Medo-Persas, aqui aparece o período de Moisés, de 539 a 330. Cuidado. Não. Vamos aqui. Da Grécia. Um momento. Moisés não vive os períodos imperiais. Moisés vive o período do patriarcado.
até ter ali. Patriarcado. Para não. Portanto, Sim, quando tem um foi período. esse período? Aqui, Foi antes ou depois da Grécia? Desculpe só aqui fazer aqui uma análise, porque tem muita gente a ouvir a gente, o pessoal aqui está nos ouvindo, precisamos esclarecer. O tempo do patriarcado vai começar desde Noé, Abraão, que é o seu trisneto ou bisneto, não é? Vai vir ali o período o êxodo, o período do êxodo do povo de Israel. Depois só assim é que quando eles vão entrar vão entrar em Jerusalém, ou seja, na Canaã, que vai se tornar o atual Israel. Então só a partir dali que vai começar esse período, não é? A saída do povo, aliás, a saída do povo do Egito para conquistar a terra prometida. Moisés vai aparecer no Egito, mas antes do Egito existiu o período patriarcal, onde Moisés também vai fazer parte. Já no período profético de Daniel, que vai falar que vai falar, sim, que no período profético de Daniel, eu quero pegar essa parte aqui que o irmão, que o nosso monitor acabou de dizer, que é muito importante. O período de Daniel, que é o período profético, que vai pegar a estátua de Nabucodonosor, que é de ouro, que é Babilônia, vai começar a contar a partir do período de Babilônia até o Império Romano. Ali vamos encontrar os medos persas, vamos encontrar a Grécia e vamos encontrar até a própria Roma, onde depois Jesus nasce. Então, nesse período ali, Moisés já não existiu. Guarda essa mensagem aí, guarda esse momento aí, por favor. Marque bem, note bem. Vamos voltar nessa parte. Eu quero saber aqui, quando é que foi que aparece, na verdade, na história de Deus, da Bíblia, eu vejo que há a criação, há o povo que se contamina, Deus abule, vai bulir tudo aí, destruir com as águas do dilúvio, começa a nossa geração a partir de Noé. Agora, a partir de Noé temos Sem, Cão e Jafé. 3 filhos, 3 noras e Moisés, sua esposa. A Bíblia nos fala de uma nova era, que somos nós. Estamos entre nós agora a média de 8 bilhões de pessoas a partir desse momento. Sabemos que veio o Nimrod, o grande caçador que trouxe a Torre de Babel. Ele criou a Torre de Babel. Daí, Gênesis 11, Deus vai espalhar toda a raça humana em diferentes grupos linguísticos e começam os grandes domínios mundiais. Um deles primeiro foi o reino da Babilônia, que nesse período ainda Moisés não estava, porque foi a primeira dominação depois do dilúvio. Correto, irmão Carlos? Pode prosseguir, por favor. Então, a partir daí nós temos que a história de Nabucodonosor, ele vai buscar o rei, como se chama esse rei aí, o de Jerusalém? Josias, agora esqueci o nome. Zedequias, não, Zedequias, negócio assim. Portanto, o rei de Jerusalém, ele é conquistado, o rei de Babilônia ele leva na Babilônia, e aí começa um período de tempo dos 70 anos de catividade. É o que a Bíblia nos fala no livro de Daniel. Ainda Moisés, nessa altura, não estava lá. Temos Daniel como profeta, e a partir dali vai ser o reino da Babilônia dominado pelos medos e persas, do qual aqui já estamos a falar do povo do Egito. Correto? Eu estou mal? Estou errado? Porque sabemos que o povo de medos e persas são um povo que veio dos lados da Índia, Egito, Paquistão, essa área toda aí, o grande domínio que veio logo após o domínio romano. É correto não, Valdemir? Note, eu acho que veio primeiro Moisés, né? Veio primeiro Moisés, depois veio o rei da Babilônia. Não, Moisés veio depois. Então nós aqui estamos no início. Nós temos, olha só, diz a Bíblia que Noé saiu da arca e ainda viveu 350 anos. Ele viu a dinastia do domínio do seu próprio neto, Nimrod, o grande caçador, que criou a Torre de Babel. Logo após esse tempo, houve aquela grande construção do Império de Babilônia. Portanto, Babilônia está à frente da Medo-Persa, dos gregos, depois é que veio Roma. Então,
no período histórico, que eu possa dizer aqui, Medo-Persas reinaram 539, 330 antes de Cristo. Por favor, eu só queria dar aqui, um ATT. Há um pequeno lapso não está errado, mas eu queria só fazer uma correção. Antes do Império Babilônico se tornar o Império Mundial, não é? O primeiro Império Mundial que existiu foi o Egito. O Egito. Foi o Egito. Foi o Egito, porque foi no período do Egito, no período do patriarcado, quando Abraão sai para ir ao encontro do Egito, onde vai encontrar José do Egito, não é? Ele leva os 12 filhos, e os 12 filhos vão se fixar no Egito. E Moisés nasce no Egito. Moisés nasce no período do Império do Egito. Nesse período, a Babilônia, ainda como Império Mundial, não surgiu. O Império Mundial que existia nesta época foi o Egito. O Egito é que era o Império Mundial. Só mais tarde que vai se reconstruir Jerusalém. Um momento só. Só mais tarde que vai se construir Jerusalém. Depois Nabucodonosor vai pegar nas suas forças, vai retirar todos os judeus de Jerusalém para lhes levar cativo para a Babilônia. Ali ele vai levar também Mesaque, Sadraque, Abednego, inclusive até o próprio Daniel, os jovens, os macebos. Então, nessa época, Moisés já morreu há muito tempo. Deus já havia sepultado lá no Monte Carmelo Moisés. Então, eu só queria dizer aqui, para corrigir o meu irmão, que o Egito surge primeiro que o Império da Babilônia. Tem razão, meu irmão, tem razão. Aqui está a apontar 3100 antes de Cristo, e esse império dividiu-se nos Medos e Persas. Foi a continuidade dos segundos impérios aí. Sim, tem razão, tem razão. E então, vamos passar a palavra ao pastor. Está aí já, o pastor Macondo já subiu, mas o pastor Alex está antes, né? Pastor Alex? Alex está aí? Estou sim. Boa tarde a Boa todos. tarde, meu irmão, seja bem-vindo. Que a paz do Senhor possa estar conosco. A minha contribuição é a seguinte, é que nós estamos aqui a abordar algo importante nas questões de colocando assim o período em que Moisés exerceu assim o seu papel como testemunha de Deus nos impérios que a antecessora a Moisés. Moisés foi muito antes, porque desculpa, estou fazer confusar agora. O Daniel foi muito antes, depois de Moisés, porque dos dois impérios que haviam naquela altura, como o irmão aqui falou, era o Egito e o Império Assírio. A Síria também, naquela altura, estava formando o império. Tinha um império também que naquela altura brigava-se muito com o império do Egito. Mas depois o Médio e os persas são dessa região daqui do norte do Iraque, do Irã, são os persas que nós conhecemos, que eu sei que os irmãos também conhecem. E depois, progressivamente, aparecem os impérios que o grego, depois o babilônico, depois o último, que é o Império Romano, que perdura até os nossos dias. É basicamente isso, mas lendo a cronologia bíblica, nós percebemos que o Daniel vem muito posterior assim de Moisés. Muito antes, né? De Moisés. Não, depois de Moisés. Okay. Depois de Moisés. Vamos fazer um break aí. Irmão Alex, guarda a sua mensagem no coração. Vamos voltar assim. Minha irmã Souza, fala aí. Shalom. Realmente estou um pouco baralhada. Porque O eu acho irmão que Nório já falar... está a gozar comigo. O irmão Manuel vai estudar teologia. Ele já estava a falar, estava a criticar esse malandro. Não vai fazer teologia, Nório. Vem para aqui, sobe. Nório está dizendo que tem que estudar teologia, por isso é que eu não sei.
Bom, eu não sei tudo, irmãos da Bíblia, sinceramente. Estamos aqui todos para aprender. Fala, meu Teologia irmão. do diabo. Teologia- Concordo contigo, Marco Pastor. Concordo. Pastor, Somos não dois. fala isso, senão o Honório vai subir nessa live imediatamente. Não Lhe fala da manda, teologia. lhe manda definir o que é a teologia. Fala só, minha irmã, fala, o teu parceiro aí. Estamos a falar da Bíblia no seu total. O que é que tu podes falar sobre a Bíblia? Estamos a falar agora das dinastias. Dá o teu parceiro aí. Prontos, para mim a Bíblia é o ponto de todo o princípio, né? E é a inspiração de tudo, Amém. da ciência, da psicologia, da moral, de tudo. É a base de tudo, é a fonte da nossa vida, né? Por mais que as pessoas falem que ela não existe, é um livro antigo, mas nós vamos estar aqui a ver que tudo que ela falou há 2000 anos atrás é recente hoje, estamos a viver hoje, é novo, ou é o agora, o que ele falou em 2000 anos atrás está a ser o agora. Eu fui Então, ouvindo no um teu pouco do parceiro, a irmão Bíblia Carlos. salva ou condena? A Bíblia salva. A Bíblia salva. Ok. Tá bom. Vamos passar a palavra ao pastor Maconda, por favor. Já vens de volta aí, Souza? Pastor Maconda, seja bem-vindo, por favor. Grande Zé Norte, estou aqui, muito obrigado. Bem-vindo e paz e graça a todos que estão no painel e na Não folha. fala só da teologia, o nosso irmão Honório está aos arredores. Se ele tenta, eu vou lhe ligar no WhatsApp, ele sabe. Fala, meu pastor. Vamos estar então. Eu gostaria de saber se estão a falar praticamente de quê, né? Acredito que é sobre a Bíblia. Não temos um tema, pastor. Estamos a falar da Bíblia no seu todo, do Gênesis ao Apocalipse. Chegamos a falar um pouco da lei. Estamos agora nos dominações imperiais. Qual é o período, na verdade, que apareceu as escrituras em letra? Sabemos que desde o Jardim do Éden até o período de Noé, ela não tinha a escritura. Ela é falada e aparece esse texto de João 1:1. No princípio era o verbo, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Portanto, a Bíblia para mim é um livro que foi relatado desde o Jardim do Éden, de boca a boca, até aparecer as escrituras. Sim. Certo. Eu começo a dizer o seguinte. A palavra de Deus já existia muito antes do mundo existir, depois do mundo existir. Agora, quando ela vem ser materializada escritamente, é conforme o Zé Norte vem dito. Irmão, por favor, fecha só o teu micro, está a criar eco. Irmão Carlos, muito obrigado. Vamos notar que Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade, porque a verdade é a tua palavra. Amém. E o que tu me deste, eu transmiti para eles, para que conhecessem o teu nome. No João 17, Jesus começa a falar sobre a palavra. Quando Cristo vem trazer a palavra, já tinha também a Torá, né? Que era a lei mosaica. Mas Jesus vem mais remodelar, dar mais ênfase e brilho naquilo que já existia antes da fundação. Sim. Então, a palavra de Deus já existia antes de nós existirmos, mas quando é que ela vem ser materializada, é conforme o Zé Norte disse. Desde Noé para trás, é claro que não tinha, por causa, era um mundo verde. E podemos notar quando é que as escrituras, ou quando é que o povo começou a escrever. Então, é de muita probabilidade que isso começa mesmo depois de Noé. Depois de Noé, porque a partir de lá houve muitos povos, né, que já tinham uma ciência e tecnologias avançada no contexto de técnicas, tinha já impérios, tinha reis, e é claro que já tinha os papiros, entre outros, como o Egito, né? Então, a partir de Noé para frente, é aí onde começa a se ter algumas pessoas tendo escrito, porque vamos acreditar que o Enoque, a própria Bíblia lhe menciona, no livro de Gênesis, que andou com Deus, temeu o Senhor, não se sabe. Entre parênteses, né? Entre parênteses, no livro de Enoque, o apócrifo, aquele vamos ainda pôr de lado,
Mas, sendo ele um profeta, talvez Deus também o orientou a escrever alguma coisa. E Espera só, Enoque, estamos a falar do primeiro Enoque ou do segundo Enoque? o primeiro mencionado Pastor, no Egito, o mencionado primeiro no Enoque, Gênesis. ele é da primeira de geração, o do dilúvio. Ele Sim, do vem depois dilúvio. de Estou a Sete. falar mesmo de Depois de dilúvio. O Sete. primeiro. Sim. O que a Bíblia menciona que andou com Deus e foi arrebatado, certo? Esse é E antes do dilúvio, correto? é, antes do dilúvio. Certo, certo. Esse é muito Sim. antes. Essa história de Jó é antes do dilúvio, É, onde sim, ainda certo. Satanás tinha acesso ao céu. Depois ele perde acesso ao céu. E vamos ver Certo. isso pelos textos bíblicos. Sim. Então, isso é de extrema importância percebermos isso. Depois de Noé, Deus andou com muita gente que foram mencionados e também não mencionadas na Bíblia, porque de tudo que Deus fez, nem tudo se escreveu e alguns foram sendo perdidos, é claro, porque eu acredito num Deus longe daquilo que a teologia me apresenta, a ciência, mas eu creio naquele Deus que ele é a palavra antes da fundação. Ele fez muita Ele é a coisa, palavra. Por isso muita... conseguiremos. Por isso a nossa atenção fica no João 1:1. Pastor, agarra a sua palavra, por favor. Meu irmão Honório, seja bem-vindo. Presidente dessa divisão União de todos os cristãos do mundo. Faz favor, pá. Não percebi. Boa noite, família. Pai do Senhor. O Senhor, Senhor grande, presidente de todas Rapaz, as divisões e uniões do mundo. Faz grande favor, meu irmão. homem. Honório é Ei, bem-vindo. Hã? meus irmãos, primeiro quero mesmo vos saudar, porque eu, pelo menos hoje o Zé Norte trouxe um tema, ou então trouxe uma conversa que é para nós elucidarmos as nossas consciências. Isso aqui é Amém. importante. Zé Norte, eu não terminei o meu raciocínio. O Honório pode ficar para o fim da live. Tá bem, não Honório, faz mal. permite Não, o vou pastor respeitar, Maconda, por favor. Honório, permite. Pode falar, Zé Norte. Ele está no Permite o dever. pastor Não Maconda. faz mal. Pastor, desborsa, faz favor. Vou terminar de dizer assim. A Bíblia, Sim. a única coisa que eu simplesmente aconselharia as pessoas a refletirem muito bem na Bíblia são erros ortográficos, né? Se assim podemos Exato. dizer, que no seu verdadeiro termo, o português minimizou muita coisa e também escreveu o verdadeiro sentido de uma forma diferente. Por exemplo, se nós olharmos para os hebreus, a fé, que é a palavra emuná, que significa fidelidade, confiança, entre outras coisas, que também é crer mesmo. Mas se olharmos na versão portuguesa, é simplesmente crer ou aquilo que nós temos, esperança, que há de vir. Então, português, eu acredito que é uma língua pobre no contexto de ter significados muito curtos. E, mais, sendo o objetivo curto, a Bíblia é a palavra de Deus. Independentemente de como ela seja usada, interpretada, mas ela é a palavra de Deus. E o erro nunca teve naquilo que Deus revelou ou inspirou aos homens. O erro sempre teve nas interpretações dos homens, concernente à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é aquela que Cristo nos deixou e ele disse: quem me ama guardará os meus mandamentos. Amém. Esta é a verdadeira palavra que é Cristo em nós. O que era mistério, aquilo que o Honório gosta muito e que foi revelado para nós, que é a imagem e personificação do Deus invisível. O que antes existiu, hoje existe e existirá para sempre. E que não teve princípio nem fim. E esse Deus é eterno. Então, esta é a palavra é Cristo. Tudo é Cristo. Resume-se em Cristo Jesus. Portanto, o pastor Macon está bem a afirmar, e estou de acordo com ele, que do Gênesis ao Apocalipse, o centro da palavra é Jesus. Jesus. Portanto, o pastor falou uma coisa: fé, crer, é a mesma coisa? Olha, a Bíblia, né, vamos lá na definição, ele diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Vem por ouvir a palavra de Deus, e a fé é crer naquilo que esperamos e temos esperança, que não vemos, né? É termos a certeza, né? Termos Sim. a certeza daquilo que a gente não vê, mas sabemos que é real e existente. Certo. Muito bem. Tá bom. É um ponto bom. Podemos passar para o nosso irmão Honório, pastor? Pode passar, acredito que depois vamos falar mais então. Sim, sim, sim. Honório, arranca, meu irmão. Seja bem-vindo.
Pastor, Cheguei Pastor mais uma Honório. vez. Estava aqui a lutar para destrancar o microfone. Da Amém. teologia. Não, até não. Não, eu sou teólogo mesmo. Eu estudei teologia. Não tem como negar isso. Isso não tem como Espera, negar. onde é que a minha irmã foi? Onde é que a minha irmã foi embora? Ela por que Cuidado, saiu? irmão. Cuidado, irmão Honório, que a letra mata, viu? Isso, Amém. Tá vendo? essa é a Valdemir razão. falou uma coisa certa. A letra Olha. mata, o espírito faz o quê? Vivifica. 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 Amém. Pronto, é o seguinte, Amém. às vezes nós queremos comparar. Eu até por acaso subi mesmo só devido a desse ponto. Sim. Eu subi devido a esse ponto porque meu pastor Maconde definiu a teologia como estudo dos demônios. Eu te abusei, ô senhor. Já somos dois. Já E somos isso doeu dois. meu coração porque, por acaso, e eu estava aqui a observar, e olha tamanho e contraste que eu acabei encontrando aqui, a lutarem para entenderem a geografia bíblica, ou então o histórico bíblico. Por questão de quê? Porque nós não sentamos, apesar de que nós aprendemos, eu particularmente aprendi dentro da teologia, que a Bíblia não foi agrupada da forma certa, mas ele foi colocado a forma assim descrescente, praticamente ninguém sabe qual é o verdadeiro, o primeiro ou o segundo livro, mas temos uma noção, por intermédio dos escritos, como nós nos posicionarmos caso alguém nos pergunte entre Daniel e Moisés quem primeiro chegou. Uhum. Grande pergunta. Isso pelo menos seria uma coisa, aquilo que eu dizia no começo, quando eu escrevi simplesmente aí na rolagem, que essa é uma pergunta básica, essa até qualquer criança que estuda música, que está numa doutrina simples, consegue responder isso, por questão de que eu gostei quando nosso irmão Carlos aplicou isso da forma certa. Por quê? Uhum. Porque começou a partir da história, que é muito importante. E agora, quando o pastor Maconde vem dizer que teologia eu sei que o pastor brincou, mas às vezes é nas brincadeiras que as palavras certas são falar, e os irmãos carimba isso Não, e mas assina por baixo. eu vou te dizer, meu irmão Nório, com todo o respeito mesmo por todos os teólogos que estão aqui, sinceramente, sem querer descompor, eu também estou do lado do pastor Maconde, porque eu vejo que a teologia estraga muita coisa. Eu digo, o apóstolo Paulo, meu irmão, é um teólogo. O apóstolo Paulo, para mim, ele é um confusionista dentro das escrituras, sinceramente. O apóstolo Paulo, para mim, eu tenho que lhe parar mesmo muito tempo e ler o que ele andaria a contar. Agora, Ainda tem calma. contradição com Irmãos tudo que ele Enor, faz. desculpa só, deixa-me só terminar. Sim, Irmãos faz Enor, só, vai. se você retirar o apóstolo Paulo, você retirou todo o Novo Testamento. Automaticamente, falar de Jesus é em vão, percebes? Vou repetir para ti, irmãos Enor. Isso que acabas aqui afirmando é gravíssimo. Não é grave, não. É gravíssimo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não andou com Jesus. Jesus andou com 12 homens. Nesses 12 homens, o que o apóstolo Paulo recebeu, nenhum desses 12 recebeu. Como isso? O que ele recebeu? Diga. O que ele recebeu? O apóstolo Paulo é o homem que recebeu o evangelho do alto, que o Pedro não recebeu da forma direita. E Primeira do Pedro coisa, veio da onde? Foi E do ele Pedro que veio foi da onde? dado. Primeiro entenda, para. por favor, não façam confusão. Hum. Foi ele que traz na Bíblia a revelação dos 9 dons, dos 5 ministérios, que nem o Pedro falou sobre isso. Agora, a minha pergunta é, pastor Maconda e o irmão Zenordo, vocês acreditam nos 5 ministérios de Deus? Acreditamos Quais sim. são os 5 ministérios? Que Quem eu também foi não que sei, vos tem que ensinou sobre aprender. isso? Por isso é Como que que você temos vai essa live ver para você- aprender a Bíblia. Honório. Quais são os 5 ministérios? Honório. Vamos só devagar. Honório. Vamos só devagar para não estragar a live. É aqui onde vocês falam Deixa que não, eu Honório terminar, fala irmão, muito. pastor E Maconda. Honório estraga a Deixa eu live, terminar. por amor de Deus. Não, ele fez-me uma pergunta e eu tenho que responder. Agora, esse nome de pastor, para além do pastor que está aqui a falar, o nosso pastor Maconda, quem te deu esse acesso, essa consagração, esse direito de continuares com o ministério de pastorado na terra? Jesus não deixou nenhum pastor. Simplesmente falou para Pedro, apacentai as minhas ovelhas. Quem foi que te deu esse nome de pastor para hoje
ser apresentado como pastor? Se o apóstolo Paulo não tiver eficácia no Novo Testamento? Pode me responder, pastor Maconda? É Cristo. Aonde é que ele falou para tu seres pastor? Tá bom, é assim. Honório, às vezes nós quando falamos o termo pastor, notamos, tipo, nos faz grande confusão ao que se refere a apóstolo, evangelista. Pastor Maconda, Pastor Maconda, por favor, agarra só a sua palavra. Marcos 16:15, o que é que nos diz Marcos 16:15? Olha, um minuto só. Qualquer um pode responder. Marcos 16:15. Só um minuto, só faz favor. Só um minuto. Dê-me só 2 minutinhos. Vou me apresentar. Vou entregar algo em alguém no portão. Faz favor. Valeu. Tá bom. Então, Honório, apesar que está aí. Não, mas ele já vai voltar, pastor. Agarra só. Pastor, agarra. O coisa já vai voltar. Eu quero incentivar aqui. O irmão Honório falou uma coisa aqui muito importante. Não vamos confundir, irmãos, as coisas de Deus. Quando Jesus ele diz, Marcos 16:15, ide pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, esse será salvo. Esse é o encargo do ministro do evangelho, pastor, evangelista, atalaia, todos os que estão em cima da mesa. Então não vamos dizer que o apóstolo Paulo é que trouxe. Mentira, isso é teologia. Eu não acredito. Porque Jesus é que nos forma como discípulos e Ele é que nos ordena. Por isso temos a descida do poder de Deus para esse efeito, para nos dar força para a pregação do Evangelho. Correto, pastor? Isso é claro, porque quando nós negamos, o que o Honório vem dizer é uma coisa grave, que Paulo recebeu do alto... Irmão Carlos, o micro, por favor. Irmão Carlos, o micro. Sim. Certo. Isso é uma coisa gravíssima, é isso que eu estou aqui a dizer. Isso é grave, porque quando dizemos que Paulo recebeu do alto e Pedro não receberam do alto, porque eles receberam como se fosse assim, de uma forma terrena entre Cristo e eles, isso é um equívoco daquilo que estamos a dizer da interpretação. Grande erro em teologia. Por quê? Está a ver o problema que está a Bíblia declara, a Bíblia diz que o homem não pode receber dos seus se os seus não lhe dar. E nenhum dos apóstolos ou nenhum dos discípulos de Cristo recebeu algo que é celestial ou divino, sendo que Cristo não deu. Então, todos os ministros, todos os ministérios, tudo, Jesus é quem deu essa autoridade. Jesus diz que eis que vos envio. Estás a perceber? Eu, quando declaro enviar, apesar que Cristo escolheu 12 discípulos, 12 apóstolos, ele tinha muitos outros discípulos que faziam a missão do evangelho, além dos 12. Por isso pastor, é que só lembrar, pastor, que nessa responsabilidade que Jesus incumbe nos 12 discípulos, tem a razão a descida do poder do Espírito Santo. Continua, pastor. Agora, uma coisa que o Honório está a fazer confusão é revelação para haver organização dentro do ministério de Deus. Dentro do ministério, sim, senhor. Então, quem teve essa graça? Deus é Deus que dá graça a quem Ele quiser. A graça que Moisés andou com ele não foi a mesma graça que Josué teve. A graça que Elias andou com ele não foi a mesma graça que o profeta olha o nome está aqui a me fugir. O sucessor de Elias, aliás. O sucessor de Elias é o... Como é que se chama? Eliseu, obrigado. Eliseu. Então, quando eu digo que a graça não era a mesma, não é porque essa graça é imerecível, não. É a forma com que ele vai ministrar ou caminhar no ministério dele, que Deus lhe atribuiu ou lhe imputiu como missão. Vamos perceber que Moisés abre o Mar Vermelho com a vara, mas pelo poder de Deus, mas quando chega no Rio Jordão, o Josué, Deus lhe recomenda uma outra revelação, colocar que a Arca da Aliança. A mesma forma com que Cristo andou com os 12 discípulos, a forma com que Cristo revelou-se a eles não foi da forma que ele se revelou a Paulo. Paulo teve uma visitação diferente, não quer dizer que os apóstolos não tiveram, porque até os apóstolos participaram na mesma era, na mesma época e andaram com Paulo.
E Ok. estavam Pastor, lá. por favor, agarra a sua palavra, retém esse pensamento. Ah, irmão Alex, por favor, dá o Não, seu parecer. permita-me, oh, já voltei, irmão Zenorte, eu não terminei. Já estás de volta, fala, meu irmão, faz Eu não favor. terminei, Depois de por ti vai falar acaso. o irmão Alex, que não falou ainda também. Eu não terminei, mas pode deixar o irmão Alex, já que ele já está aqui, eu já ouvi o pastor Macondo, eu não falei, praticamente não ouvi quase nada que o pastor Macondo Tá falou. bem, então Mas vamos deixa- voltar, falar. vamos voltar na Não, abordagem. deixa-lo acabar o seu raciocínio depois. Tá eu bem, pastor, continuo. por favor, continua. Tá bem. Então, é que eu estou aqui a dizer. Agora, vamos lá olhar qual foi o foco principal de Paulo, ou bem dizer, o objetivo de Deus ter convocado Paulo. Ele se declarou: eu sou apóstolo para os gentios. Estás a perceber? Para os gentios. Quer dizer, quando Cristo escolhe Paulo, não lhe escolheu porque lhe dará algo diferente com relação aos apóstolos. Não, porque Jesus, ele escolhe cada pessoa com uma missão específica para uma determinada área. A Não razão esquece só, pastor. Por que razão foi que Jesus chamou o apóstolo Paulo para pregar nos gentios? Qual foi a sua própria razão? Olha, Como pessoa. então, eu, naquilo que eu posso dizer no conhecimento que eu tenho, primeiro, Paulo conhecia a lei, Paulo tinha vantagens por causa da nacionalidade romana, Paulo tinha acesso onde os judeus normais ou religiosos não poderiam entrar. Não podiam entrar. Amém. Então, amém. Jesus tem que escolher Paulo como cidadão romano para poder levar o evangelho até Roma. Até Roma. Numa forma Esse legal. foi o principal objetivo. Tá vendo? Sim, Por senhor. isso é que vais ver que Paulo, de todo o julgamento que passou, ele exigia se encontrar com César. Apesar dele saber que vai ser morto lá. Quando passa até no Nero, vamos ver que lá o Nero matou muitos cristãos. Mas Paulo, não só antes de chegar no César, muitos dos reis, dos governantes que estavam lá, começaram a se render na graça de Cristo que deu a Paulo, né? No contexto de quê? De levar ao evangelho para a conversão dessas almas que estavam lá. Por isso é que Jesus, na sua oração, quando ora, ele disse: ainda tem outras ovelhas, fora do aprisco. Sim, Tá sim, vendo? sim. E é necessário que também eles façam que venham. E quem que vai lhe chamar? É claro que Deus deve procurar alguém específico. Deus também olha aquilo que nós temos. Uma vez o meu irmão pastor aqui, que estamos juntos, ele disse: quem tem nacionalidade portuguesa e alguém que não tem nacionalidade portuguesa, quem tem nacionalidade tem muita vantagem de ir transmitir, talvez, evangelho em certos lugares, e quando lhe prenderem, eles vão lhe tratar como cidadão. Mas já você sendo alguém, por exemplo, que não possui essa nacionalidade, vais ter dificuldade de poder acabar te deportando, entre outras coisas. Então, Tá bem. são Pastor, vantagens, né? Que Deus agarra o olhou seu lá. pensamento. E terminando, por deixa eu só favor. terminar. Sim. Terminando, é isso que eu estou a dizer. Essa coisa de que o Paulo recebeu do alto como se fosse algo diferente dos apóstolos, aquilo não é o evangelho. O evangelho é que eu disse, Cristo é o centro. Paulo mostrou-se Cristo, levou Cristo, os discípulos também, os apóstolos também levaram Cristo. E o fim foi Cristo. E ele disse, para terminar a minha fala, ele disse: sede meus testemunhos como eu fui de Cristo. De Cristo. É simples, mano. Amém, amém. Muito bem. Pastor Honório, por favor. Não, faça só o irmão Alex terminar. Depois do Alex vou falar eu, pode ser? Ok. Irmão Alex, por favor, tem palavra. Sim, obrigado. Olha, eu até subscrevo aquilo que o pastor Marco acabou de falar, se não me erro o nome. Sabe, o Paulo, quando ele foi chamado para o ministério, eu creio que Deus faz as coisas segundo o seu propósito, e ele conhecia bem aquilo quem era o Paulo, o zelo que Paulo tinha sobre as coisas, o conhecimento que Paulo tinha, porque mesmo a Sagrada Escritura diz que Paulo era aluno de Gamaliel, que era um dos maiores rabinos do tempo em que ele vivia. Então, Paulo, sendo judeu e também romano, essa facilidade de interação que Paulo tinha no seio que ele tinha
facilitava assim com que ele pudesse o evangelho pudesse prosperar mais rapidamente. E, para além disso, o conhecimento geográfico também que Paulo tinha, porque para além de ele ser também um dos doutores, também ele também tinha sobre si, antes de ser posto sobre o evangelho, tinha conhecimento da área, conhecimento geográfico daquela região toda. Então é por isso que Deus, da sua onisciência, aproveitou também, digamos assim, e explorou o Paulo nessa situação, digamos assim. Agora, aquilo que o irmão Honório disse, eu não achei assim coerente, sabe? Porque o próprio Jesus disse que ele disse a Pedro assim: Pedro, apacenta minhas ovelhas. O que é apacentar? Apacentar é orientar, é guiar. Então, qualquer um que recebe o evangelho, ele também tem por obrigação transmitir e guiar assim a pessoa com quem ele transmite, seguir